o homem cortou essa aliança. O que Deus sempre quis foi o diálogo e a comunhão com o ser humano. Deus fez o homem e quis que existisse sempre esse diálogo com o homem. O homem foi lá e cortou esse diálogo. Então, ou seja, Deus afastou, ou seja, a tua presença afastou por um período de tempo, que depois veio o Espírito Santo do Senhor justamente por isso. Sim. Por que houve? Porque o pecado começou a dominar a humanidade. E quem cortou foi justamente o homem que cortou isso. A vinda de Cristo não foi apenas para que existisse o perdão. Porque o perdão simples é fácil, é o perdão e continue caminhando. A vinda de Cristo foi para que existisse o perdão e mais a graça. Que a graça é algo quase inexplicável. Por que é quase inexplicável? Porque é imerecido. Às vezes eu consigo explicar o que eu mereço. Não, eu ganhei isso porque eu mereço. Mas a graça eu não consigo explicar. Por mais que eu tento apresentar coisas lindas e maravilhosas, não chega ao pé nem do perdão, muito menos da graça. Então, o sacrifício de Cristo foi justamente para nos comprar com a graça. Há uma passagem na Bíblia, lá em Colossenses, capítulo 2, a partir do verso 14, que ele trata sobre isso. E a cédula que era contrária a nós foi pregada na cruz. Ou seja, Jesus pregou a cédula que era contrária a nós, entendendo o que significa cédula. O que eu vou entender? Cédula era um documento, né, que dizia o seguinte: esse povo me pertence. Inclusive nós, povo gentil, é que pertencia mesmo. Esse povo me pertence. Só que essa cédula, Jesus rasgando ela, o que ela fala? A partir do momento que ela rasgou, ela perdeu validade, ela não tem mais validade. Ou seja, a partir de hoje, esse povo me pertence. Eu perdoo e dou a graça para eles. Mas eles não merecem. É justamente por isso que eu vou dar a graça, porque eles não merecem. Não merece. Ou seja, rasgou, invalidou. Ou seja, toda a ação do inimigo contra nós foi invalidada na cruz por causa da graça do Senhor. O poder dessa graça, por mais, eu brinco muito na igreja, por mais que nós tentamos buscar as palavras mais lindas na filosofia, o poder dessa graça não tem como se explicar. É tanta glória que não dá para explicar. É muita glória. Verdade. Amém? Amém. Fala, Moisés. Quando tratando de graça, né, Lucas? Dos dias de hoje, nós imaginamos a graça vertical. A graça vertical é a graça de Deus para com o homem, né? Deus perdoando o homem, perdoando o pecado, vida eterna e salvação. A coisa que só Ele pode dar, essa é a graça vertical. Mas tem a graça horizontal, que é quando nós imitamos as atitudes de Deus, entendeu? O comportamento de Deus. Então, usar de compaixão para com o próximo, amar o próximo, perdoar, mesmo que a pessoa não merece. Mas nós também podemos exercer e temos que exercer essa graça para com o próximo. Às vezes a gente exerce com um desconhecido, né? Às vezes parece que é mais fácil exercer a graça com um desconhecido do que com os próprios parentes da gente. Verdade. Porque a gente já tem intimidade ali, ainda mais no século de hoje, igual o pastor falou, mas não estava sem áudio, né? No século de hoje, tá difícil, tá terrível. Passei no trânsito ali, você vê. O pessoal não tem graça, não tem compaixão, não tem paciência, não tem nada disso. Entendeu? Todo mundo nervoso, todo mundo correndo, entendeu? Para exercer a graça. Às vezes chega no lugar, o entregador vai entregar a mercadoria, atrasou. Aí você, não, beleza, tá tudo beleza. Mas se for um filho, alguma coisa, fica nervoso. Aí o filho, traz água pra mim, exemplo. Traz água pra mim, meu filho. Aí demorou 10 minutos. Ó, menino, você tá me respeitando, não? Ou seja, não tem a paciência, não tem a graça, a mesma graça que tem o desconhecido. Porque você não conhece a pessoa, então você não carrega um histórico com ele, com a pessoa. Então chegou a encomenda sua, atrasou, você não vai questionar. Oh, não, beleza, isso acontece. Releva, né? Mas às vezes com o de casa, às vezes não temos essa mesma graça que nós temos com o desconhecido. Então nós temos que exercer em casa e fora de casa, que é imitar o comportamento de Deus para com nós, né?